Ó, tem esse vídeo aqui do Bruno Formiga sobre o Hendrick, que é o estilo de vídeo que eu mais gosto. Né? Não, o Bruno Formiga também faz vídeos incríveis, mas não é só por isso não. É o vídeo que vocês indicam, né? Vocês vão pra gente, vão lá no direct, falam, ó, reage a esse vídeo aqui e tudo mais, significa que realmente é aquilo que vocês querem acompanhar aqui e mostra pra gente também o quanto vocês valorizam aqui nosso trampo, né? Tanto os vídeos que a gente traz quanto as nossas opiniões sobre eles também. Né? E vamos trazer aí então do Formiga falando sobre o Hendrick. O título do vídeo é A Explicação para Hendrick Jogar Tão Pouco. Então vamos ver o que ele fala. Deixa a sua inscrição aí, seu comentário, seu like. E o vídeo do Bruno Formiga, o canal do Bruno Formiga, ele tá na descrição. Então assiste por aqui para ver a reação e tudo mais. E depois vai lá dar uma força para ele também, beleza? Se inscreve lá no canal dele também, deixa a sua inscrição por lá, seu like, é muito importante pra gente aí que tá diariamente com a carona aqui na internet, beleza? Bora ver o vídeo aí então. E hoje vai falar de Hendrick e os minutos minguados da joia palmeirense nos últimos jogos. O 2023 se desenhava um ano para o salto do Hendrick, depois de ser vendido pelo Real Madrid pela bagatela que foi, apontado como uma das grandes joias do futebol brasileiro em muito tempo, e com razão, o Hendrick é um fenômeno nas categorias de base. As aparições dele no profissional em 2022, elas foram muito boas, e a perspectiva para 2023 era de que seria dali para melhor, ainda mais ele iniciando o ano como titular. Porém, ele perdeu lugar no time do Palmeiras durante o Campeonato Paulista. O Abel voltou ao desenho que ele considerava o mais seguro, com o Rony fazendo o papel de 9, e aí, depois da contratação do Arthur, aí é que o cenário ficou ainda pior, né, para o Hendrick, porque o Arthur tomou conta do lado direito, o Dudu foi invertido de lado e foi para o lado esquerdo, até a lesão do Dudu, que voltou a abrir um debate de como encaixar o Hendrick. Será que ele não pode ser um substituto para o Dudu? Aí você vai falar, mas eles não fazem a mesma função, a gente está falando de um camisa 9 comparado a um ponta que até sai do lado para dentro. A gente vai tocar nesses pontos aqui, mas para mim o principal aspecto não é esse. Priscila Senhorans, que é repórter lá da TNT Esportes, nossa parceira e companheira de trabalho, ela tem uma apuração que casa com algo que eu também consegui coletar de informação do porquê os minutos minguados do Hendrick. E a Priscila trouxe a informação no prorrogação do último final de semana, logo depois do derby, inclusive, de que o Abel ele prioriza atletas que fazem parte do projeto do Palmeiras a médio e longo prazo, que ele enxerga continuidade naquela relação. E não é o caso do Hendrick, que vai embora na metade do ano que vem, na metade da próxima temporada, início da próxima temporada europeia. Eu entendi ali que alguns aspectos não faziam sentido, porque quando o Palmeiras soube da informação de que ele ia para o Real e tal, não sei o que, a gente estava falando ali de 1 ano e meio de Hendrick para frente ainda. 1 ano e meio é muito tempo no futebol. 1 ano e meio tem gente que chega num clube, é contratado, entrega o que tem que entregar e vai embora. O Pablo Mari, por exemplo, chegou em agosto, na metade do ano de 2019, entregou tudo para o Flamengo, foi campeão brasileiro, campeão da Libertadores, foi embora, ponto. E assim, num espaço muito curto. E outros jogadores e outros exemplos. O Scarpa, por exemplo, em 2022, o melhor ano da carreira dele, o Palmeiras já sabia que ao final da temporada ele ia embora, porque ele queria a experiência de jogar fora. E nem por isso ele perdeu espaço. Porque, obviamente, ele já era um titular, ele estava jogando muito, você não ia punir o clube e ia sugar e tirar o que ele tinha para entregar de bom até o fim. Então, eu não vejo muita lógica nessa relação. Mas aí eu fui fuçar os porquês e algumas coisas até fazem sentido. E a gente vai esmiuçar aqui. Inclusive esse argumento aí de eles ir embora rápido, né? Tipo, já no meio do ano que vem é um usado, inclusive, por alguns palmeirenses. E também sempre me pega pensando nisso, pô, até faz sentido e tal, mas tivemos outros exemplos que iam embora, mas enquanto estava, eu estava ajudando. E Scarpa realmente pode ser o melhor exemplo disso. O Hendrick é uma aposta, mas muito próximo de uma certeza, né? Ele foi uma aposta do Real e ele é uma esperança do futebol brasileiro. Dá uma olhada no Hendrick no Brasileirão, especificamente. São 16 jogos, sendo apenas 4 como titular.
E nesse cenário, a média de minutos do Endrick por partida é de 30 minutos. É muito pouco, né? 30 minutos, um garoto de 17 anos, você... É difícil, assim, é um processo, né? É um processo, você vai colocando o jogador aos poucos, ele vai ganhando espaço, ele vai ganhando minutagem, e é um time muito arrumado, o Palmeiras mesmo, é difícil ter brecha. Agora tem, com a contusão do Dudu, e eu vou chegar lá já já. Gols, 4, e aí se você olhar, por exemplo, o Suárez tem 6 no Campeonato Brasileiro, sendo titular absoluto do Grêmio, só a título de comparação. Não estou comparando o nível de jogador, nem estou comparando o nível de produtividade para o time. Aqui é apenas o número pelo número. E aí a gente está vendo aqui, né? Ele demora 121 minutos, mais ou menos, para fazer um gol. Chutes realizados por jogo, dá quase 1 por jogo, é pouco, mas, de novo, a minutagem também ela é muito, muito minguada. Perdeu 3 grandes chances, tem uma conversão ali de 30%, né? 1/3 mais ou menos, ou seja, a cada 3 chutes ele converte 1. Está chutando pouco, mas está convertendo ok. É uma conversão que, se a gente for comparar com alguns bons atacantes e artilheiros do campeonato, vai estar proporcionalmente a mesma coisa ali. Em passe, ele ainda não deu nenhuma assistência, trabalhando na interceptação, dribles certos por jogo também um nível baixo, disputas vencidas já aumenta, o Endrick fisicamente ele é muito forte, mas aqui está algo que me chama muita atenção, né? O Endrick, ele tem nos últimos 10 jogos, por exemplo, pelo Palmeiras, em 6 ele sequer foi utilizado. É desproporcional ao talento do Endrick e muitas vezes a demanda desse Palmeiras, que em algumas situações precisou de um segundo atacante ou precisou de um atacante com uma característica diferente da do Rony. Quando eu falo da brecha deixada pelo Dudu, no Paulista e em alguns outros jogos, o Abel chegou a usar o Endrick aberto pelo lado esquerdo, inclusive. E ele não foi mal. O Endrick tem um trabalho defensivo e uma explosão muito forte para fazer essa ajuda, e ele com espaço na velocidade é difícil ser parado. E com uma tese que eu defendo de que o Endrick jogando aberto ou mais distante do gol, deixando o Rony de 9 e ele flutuando fora, até saindo da esquerda para dentro, papel parecido com o do Dudu, talvez a pressão em cima do Endrick diminua, mesmo ele sendo titular, porque ele poderia ser avaliado em jogar bem e não necessariamente fazer gols. Como o Dudu, que não vive um bom ano, é verdade, ele foi importante para o Palmeiras em muitos jogos, mesmo sem fazer gol. Porque ali, distante do gol, jogando como ponta ou como um segundo atacante aberto pelo lado, o Endrick talvez tenha menos cobrança de artilharia, de poder de decisão. E acho que isso foi um problema em 2023 para ele. Por quê? Porque vem da base, fazendo uma quantidade absurda de gols, ganhando todos os títulos na categoria de base do Palmeiras, e invariavelmente sendo artilheiro dos campeonatos que disputou. Aí sobe para o profissional, poucos jogos num Palmeiras já virtualmente campeão brasileiro, vai bem até, e aí ganha a titularidade em 2023, acho que com mérito. O plano inicial do Abel era entender ali o Endrick no Paulista. Só que aí os gols vão demorando a acontecer, ficam espaçados, ele vai sendo substituído, e aí o Flaco tem mais gols, ali no Paulista, ele numa reta final é decisivo, o Rony volta para a função dele e exerce melhor, o time volta a se ajustar. Então, no final das contas, o ser camisa 9, que é o que ele é no profissional, e a realidade é totalmente diferente, cobrou um preço muito alto para o Endrick. E é, de fato, muito cruel com um menino que na época tinha 16 anos, agora em julho ele fez 17. Mas é muito pouco, véio, de idade, é muito pouco de rodagem. Mas é muito pouco de minutagem para o talento que ele tem. Ter 30 minutos em média por jogo no Brasileiro, ter jogado só 4 jogos como titular, acho pouco. Acho que ele pode ser usado. Um ponto também, né, dessas poucas minutagens é o tanto de bola rolando no futebol brasileiro, né? Você tem 30 minutos em campo, mas dependendo do jogo, especialmente no final, que o time que tá ganhando começa a furar a bola, começa a fazer cera e tudo mais, se for colocar de bola rolando, deve ser ridículo, assim, a minutagem mesmo, assim. No lugar do Dudu. Agora machucado, né? E ser testado ali. Eu acho que ele tem mais bola que o Flaco, mais bola que o Breno Lopes, mais bola do que o John, mais bola do que qualquer outro concorrente. E a alternativa do Abel de botar o Mike na direita e inverter, trocar o Arthur de lado, para mim claramente não funcionou. Não pelo Mike, que entrega ali, ele vai bem de ponta pela direita, eu acho que o Palmeiras estaria bem servido.
A questão é que você prejudica o Arthur e você tira o melhor do Arthur. Ele fica muito distante da sua melhor versão, fica torto, tem uma dificuldade gigantesca de só ir para a linha de fundo e não ter o lado de dentro para jogar. Então, acho ruim a decisão do Abel. Acho que o Arthur deve voltar para o lado direito, onde ele funciona melhor, onde ele entrega mais, onde ele estava excelente, inclusive, que foi uma contratação precisa do Palmeiras para a temporada. Acho que o Richard Rios foi outra. Foi as únicas, né? Mas o Arthur, muito bem. Na direita, na esquerda, eu já acho que há uma perda. E o Endrick foi bem ali ao ser usado. Mas aí vem o ponto da Priscila, desse olhar do Abel, de não entender ali algo tão conectado. E aí, ouvindo pessoas e entendendo a situação, o que acontece? Se você é líder e você tem 2 jogadores ali entrando e entregando razoavelmente a mesma coisa, ou treinando num nível parecido, só que um vai ficar e não dá nenhuma mostra de que está pensando fora do Palmeiras, e o outro, teve uma venda milionária para o Real Madrid, é natural que se fale sobre isso. Por exemplo, o Endrick foi recentemente lá na TNT, deu uma entrevista muito legal para a gente, falando da Champions, a expectativa de estar lá no ano que vem e tal. É óbvio que existe um futuro claro do Endrick, já palpável, fora do Palmeiras. E aí, na hora de tomar uma decisão, de dar uma oportunidade, você tem 2 caras treinando num nível muito parecido, tipo Flaco e Endrick. Não estou comparando os dois como jogador, tá? Estou falando do que estão entregando nos treinos, e aí, baseado em informações confiáveis. Os dois treinando num nível próximo. O Endrick não está engolindo nos treinos. O Flaco cheio de vontade, mostrando para o Abel, eu quero muito. Ou o próprio Breno Lopes. Na hora da dúvida, tu vai em quem tu fala, bicho, esse cara ano que vem vai estar aqui. Provavelmente, porque ele quer estar, ele vai estar, ele tem contrato, e eu sinto que ele está mais conectado. E aí, às vezes, internamente, se sente falta do Endrick mais participativo nesse dia a dia de Palmeiras. Tipo, chegando bem antes ali no treino, ficando um pouco depois, sabe? Consumindo o ambiente Palmeiras. Mas, de novo, isso eu não condeno e não critico, eu entendo, porque a gente está falando de um moleque de 17 anos, que às vezes tem um outro compromisso, que às vezes, não pode nem dirigir, a volta dele para casa não depende dele, depende de outra pessoa, a cabeça dele enquanto profissional ainda está se formando. Então, assim, ele fica chateado por jogar menos do que o seu talento faz valer que ele merece, ao passo que o Abel não enxerga ali a entrega plena e 100%, e aí não é uma falta de compromisso. É em comparação a outros ali, ele entender que, na hierarquia aqui, eu entendo que fulano, beltrano, talvez hoje estejam mais alinhados com o que eu quero. E aí você tem que, no dia a dia, ir demonstrando, detalhe por detalhe, que fala, cara, eu tô 100% aqui ainda. Por mais que eu já tenha um contrato com o Real Madrid, uma apresentação marcada e uma ida garantida, eu tô aqui. Como vários outros jogadores já foram vendidos antes do término dos seus contratos e tiveram um ótimo desempenho, não perderam a condição de titular, não perderam a confiança dos seus treinadores. Eu entendo que no caso do Endrick, ele foi tendo que construir tudo ao mesmo tempo, né? Ele teve a venda, ele subiu pro profissional, ele virou titular, ele foi precisando construir tudo junto com o fato de já ser praticamente um jogador do Real Madrid. É complexo. E eu entendo a chateação do Endrick, porque na bola eu acho que ele merece mais minutos, e acho, inclusive, que terá a tendência que você tem uma mudança de comportamento, de postura, para tentar mostrar que essa relação ela pode, até o meio do ano que vem, ser muito mais intensa do que ela é hoje. E eu entendo também o Abel, enquanto líder, ter restrições e ressalvas na hora de priorizar quem vai botar, entendeu? Até porque quem está na disputa, além de, na visão do Abel, tá mais consumindo o ambiente de Palmeiras, o projeto do Palmeiras, fazer parte do projeto mais para frente, porque contratualmente ele vai estar, enfim, ele está mais ali, são caras mais experientes, né? São caras mais rodados. Então é muito difícil. Mas que é fato que o Endrick tem mais talento que todos os seus concorrentes hoje na reserva do Palmeiras, eu não tenho dúvida nenhuma.
E acho que, olhando para o desenho do time, o melhor cenário seria Arthur na direita, Rony pelo meio, Endrick pela esquerda. Vamos ver. O tempo dirá quem tem razão. Seu talento. Concordo. Inclusive, a gente vai ter aí alguns 3 jogos antes do primeiro contra o Boca Juniors, né? Tem a data FIFA, então tem, além de tudo, um tempo bom aí para treinamento. Então eu concordo pra caramba que o Endrick possa ser usado ali na esquerda, pra gente não perder a referência do Rony, da movimentação. Eu sei que muita gente não gosta do Rony, mesmo com tudo que ele fez, mas como eu já falei, que o futebol ele tem muitas variáveis e o Rony tem alguns pontos que hoje eu considero indispensável no time do Abel. Então, essa ideia do Endrick pela esquerda, o Rony ali movimentando, atacando espaço, e o Arthur na direita, que é a dele, eu acho que é um caminho muito interessante mesmo pro Palmeiras de Abel, já que a ausência do Dudu, pra você colocar o Mike, que mesmo corresponde bem, mas ainda é um ponto, é um lateral, ou você colocar o Breno Lopes, você cai muito a qualidade e ainda mais você perde o Arthur, você perde 2 posições praticamente. Então, se colocar o Endrick lá, talvez seja a melhor ideia. E você imagina o moleque com vontade. Imagina esse moleque aí com vontade fazendo um bom jogo lá em La Bombonera. Já vira a chave, mano. Tá ligado? Às vezes é a viradinha de chave esse segundo semestre aqui, esse final de ano, ele voa, tá ligado? Então, concordo pra caramba. Toda a análise do Bruno, né? Óbvio, o vídeo dele todo aqui, ó, tem uns 15 minutos. Então, assim, a análise tanto quanto profunda, né? Ela é interessante pra caramba de trazer aqui. Então é isso. Cola lá no canal do cara, tá ligado? Pra dar o like lá, que é importante também, pra dar uma força. Deixa seu like aqui, sua inscrição. É legal demais, é importante demais. Beleza? Tamo junto.